A paz do Senhor, meus irmãos. Investigando a Bíblia, Maria teve outros filhos, além de Jesus? Quem eram os irmãos de Jesus? Sim, Maria muito provavelmente teve outros filhos, além de Jesus. A evidência bíblica sugere fortemente que Maria teve outros filhos. A Bíblia diz que Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e pelo menos 2 irmãs, conforme Marcos capítulo 6, versículo 3. Que diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Maria era virgem quando Jesus nasceu, mas nada na Bíblia indica que ela se manteve virgem depois disso. Irmãos ou primos? A Bíblia diz que Jesus tinha irmãos, não primos. A língua hebraica não se fazia distinção entre irmãos e primo, mas o Novo Testamento foi escrito no grego, que tem uma palavra para irmão e outra distinta para designar primo. Os escritores do Novo Testamento, nas referências acerca de Jesus, usaram a palavra irmão adelphos. Adelphos é uma palavra grega, significa nascido do mesmo ventre. Se é nascido do mesmo ventre, então Tiago, José, Judas e Simão e provavelmente mais 2 irmãs nasceram de Maria. Assim são os irmãos de Jesus, de sangue. Alguns argumentam que o Novo Testamento foi escrito por judeus e para judeus, e por isso usaram a palavra grega para irmão no sentido hebraico de parente, mas Lucas era gentio, grego, médico, e estava escrevendo para gentios, e ele usou a palavra irmão. De acordo com Lucas, capítulo 8, versículo 19 a 20, diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Então, meus irmãos, Lucas, como eu falei, era grego, médico, historiador, um gentil, escrevendo para gentil. Então, aí mais uma vez confirma que Maria teve filhos, além de Jesus. Lucas foi muito cuidadoso na sua escrita e teria usado a palavra primo, que a palavra em grego é anepsios, que é primo, se não fosse realmente os irmãos de Jesus. Filhos de Maria. A Bíblia não diz que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria, mas também não diz que eram filhos somente de José. Por outro lado, os irmãos de Jesus são mencionados quase sempre com a mãe de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 56 diz assim: falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Claramente eram muito ligados a Maria, e embora possa ter outro significado, a palavra adelphos significa literalmente saído do mesmo útero, do mesmo ventre. Não está explícito que eram filhos de Maria, mas está implícito. Um argumento um pouco confuso sugere que os irmãos de Jesus eram, na verdade, seus discípulos. Jesus tinha discípulos com o mesmo nome que seus irmãos, mas tal como acontece hoje, esses nomes eram muito comuns. Muitos naquela época se chamavam Tiago, José, Judas, Simão e até Jesus. Só entre os 12 apóstolos havia 2 homens chamados Simão, 2 Tiago e 2 chamados Judas. E os irmãos de Jesus não eram seus discípulos no início. Eles pensavam que ele estava louco. De acordo com Marcos, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E João, capítulo 7, versículo de 3 a 5, diz assim: os irmãos de Jesus lhes disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz.
Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Maria sempre virgem? Nada na Bíblia sugere que Maria ficou sempre virgem, nem que precisava manter-se virgem depois do nascimento de Jesus. Isso vem de duas ideias erradas. Sexo é pecado. E a segunda, Maria nunca pecou. Na verdade, a Bíblia ensina que todos pecaram. De acordo com Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, meu irmão, nós somos pecadores, todos nós somos pecados. Então, o único que não pecou foi Jesus Cristo, tá certo? E Maria não é contada como exceção, tá certo? Então, só Jesus que nunca pecou, tal como Jesus esteve dentro de Maria, pecador como nós, ele habita também dentro de cada pecador que se arrepende. O sexo dentro do casamento não é pecado. O primeiro mandamento que Deus deu à humanidade foi para se multiplicarem, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: e Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem-se e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Jesus nasceu de uma virgem para confirmar sua natureza divina. Nada indica que depois disso Maria e José não tiveram um casamento normal e aprovado por Deus, produzindo filhos. A paz do Senhor, meus irmãos.